noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Nosso Lar Pinhais. O Centro Espírita Nosso Lar fica na cidade de Pinhais, que é região metropolitana de Curitiba, aqui no estado do Paraná. E eu me chamo Ângela, sou trabalhadora voluntária neste Centro Espírita. E desejamos a todos muito boas-vindas, muito bom tê-los conosco nesse momento, utilizando dessas ferramentas para podermos conversar um pouquinho do Evangelho de Jesus, né? Que Deus nos abençoe nesse momento. E pedimos para quem está assistindo o canal, deixe lá o seu curtir, acione o sininho, faça comentário, compartilhe, que é uma coisa muito boa, porque assim vamos todos nos estreitando mais a nossa amizade, vamos nos conhecendo mais. E para iniciar a nossa atividade, nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva. Esse livro da série Fonte Viva mesmo, ele tem as mensagens de Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier. Nós vamos ler uma página, fazer uma leitura que essas mensagens são assim verdadeiras obras-primas para nossa reflexão, para nosso aprendizado, para nós irmos amadurecendo como pessoas, nos conhecendo mais e nos tornando criaturas melhores. A lição de hoje é o capítulo 84 e o título dela é na instrumentalidade. E o comentário é de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 7. Paulo fala o seguinte: como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? É uma pergunta, né? E aí tem um comentário agora de Emmanuel. E ele diz assim: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia, nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição do dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores de Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes.
O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Então vamos fazer uma prece após essa leitura de harmonização, de preparação para a nossa fala, palavras de Emmanuel, né, nos orientando de como devemos seguir. Então fica aí para quem tem o livro Fonte Viva, capítulo 84, se quiserem dar uma olhadinha depois com mais calma. Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao amado Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga, os benfeitores, a Maria Mãe Santíssima, que nos envolvam no seu amor, na sua paz e na sua luz, para que nesse momento todos nós que estamos aqui assistindo, que estamos falando, que estamos reunidos, tenhamos intuição, tenhamos inspiração para as nossas atividades de hoje. Que Deus, em seu infinito amor, nos envolva neste amor, nesta paz, nesta luz. E em nome dele, nós iniciamos a nossa explanação de hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como todas as lições do Evangelho, são fantásticas, né? São maravilhosas e fazem que a gente repense nosso comportamento, repense nossas atitudes, para que possamos ir nos tornando criaturas melhores, buscando a nossa transformação moral, buscando melhorarmos para seguirmos em frente nessa grande jornada que é a nossa vida, mas a cada dia buscando sermos sempre melhores. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, que sejamos melhores do que somos hoje. E esse capítulo 14, ele tem por título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai. Por que ele não diz amai vosso pai, amai a vossa mãe? Porque nós sempre falamos que amamos, né? Amamos nossos pais, amamos nossos filhos, mas o capítulo fala honrai. E o que é honrar? Honrar é respeitar, é venerar, e venerar é afeição, é tratar com respeito, é dignificar, é lisonjear, é reverenciar, é adorar. Aí, quando ele fala honrar, então o que nós vamos pensar? Respeitar. Respeitar nossos pais, papai, mamãe. É fantástico porque a vida vai nos levando numa tribulação constante e nós às vezes não nos apercebemos que além do amar, nós temos que honrar pai e mãe. E é o respeito primeiro. Primeiro a gente vai respeitar, depois a gente vai amar. E ele começa falando da piedade filial. As lições que Kardec nos coloca
nesse capítulo, começa falando da piedade filial, que ele nos explica que além de honrar, nós temos que trazer essa submissão, essa condescendência, uma obrigação, uma caridade para atender pai e mãe. Caridade com papai e mamãe. Nós temos que ser agradecidos aos nossos pais. Nós temos com nossos pais uma dívida impagável, porque eles nos deram a vida, nos deram a oportunidade de mais uma encarnação. As mães são co-criadoras junto com Deus. Deus dá a vida. E através da mulher, que daí se torna mãe, que vem a grande oportunidade de um espírito reencarnar, voltar para saldar os seus débitos. Então nós temos para com nossos pais uma dívida realmente impagável, pois eles nos deram a vida. E aí nós vamos nesse curso da nossa vida, desde que somos pequenininhos, sem entender muita coisa, porque o comportamento dos pais, por que age assim conosco, às vezes nos revoltamos, reclamamos, queremos além da conta, às vezes somos mais ativos, às vezes somos mais preguiçosos, e a vida vai passando, e nós só vamos compreendendo tudo isso à medida que vamos amadurecendo. Vamos crescendo, amadurecendo e também envelhecendo, né? Aí nós vamos entendendo o porquê das atitudes dos nossos pais durante a nossa vida toda. Porque eles se esforçaram para fazer o melhor por nós. Eles deram o que eles tinham, o que eles podiam para nos educar, para nos alimentar, nos vestir, levar à escola. Deixaram de fazer coisas por eles para que nós, os filhos, tivéssemos o melhor. Eles é que se esforçaram. Então, até tem uma amiga que tem uma frase que ela diz assim: agradeça muito aos seus pais. Agradeça, porque você não vai saber nunca. Nunca vamos saber o sacrifício que eles enfrentaram, que eles tiveram por nós. Nós nunca vamos ter essa noção. Só a partir do momento que nós também passamos por dificuldades com nossos filhos, aí nós temos uma percepção do que foi para nossos pais. Quantas coisas renunciaram de fazer para eles, para fazer por nós, os seus filhos. Sacrifícios um atrás do outro. Famílias muitas vezes numerosas, às vezes com condições financeiras não propícias, às vezes com filhos com problemas de saúde, dificuldades que cada um sabe quais são. E esses pais vão também envelhecendo, acabam tendo problemas de saúde, muitas vezes porque justamente fizeram tudo pelos filhos e deixaram de se cuidar. Não tinham condições, alguns, né? Porque nem todos têm condições. E vão ficando, né, com probleminhas depois, mais para frente. E aí que entra a piedade filial. O respeito, o amor, a paciência, o carinho, porque muitos acabam tendo que morar com os filhos, com problemas financeiros ou com problemas de saúde, ou alguns acabam por ter que ajudar a sustentar as famílias dos filhos, porque os filhos ainda estão, às vezes, com dificuldades e eles têm uma aposentadoria, às vezes têm um dinheirinho que pode auxiliar financeiramente e materialmente. Sem falar ainda a parte afetiva e a parte espiritual,
que eles também contribuem bastante. Muitas vezes, esses que moram com os filhos, às vezes são relegados até num cômodo lá, que fique lá, quietinho, né? Ou vai para um asilo. E cada caso é um caso, sem pré-julgamento, sem falar de ninguém, porque cada família sabe da sua condição, sabe da sua situação em relação aos seus pais. Mas nós devemos o respeito aos nossos pais e devemos mimá-los, sim, os docinhos, os agradinhos, porque eles precisam. Quem não gosta? Todos nós gostamos. Não adianta dizer, eu não quero, eu não vou. Vai sim, porque nós gostamos de um agrado, nós gostamos de um afeto, de um abraço, nós gostamos de uma comida diferente, gostosinha, gostamos de fazer um passeio. Nossos pais também. Eles gostam e eles precisam e nós podemos fazer sim. Queremos fazer uma coisa gigante? Não dá? Faz uma coisa pequena. Mas devemos sim cuidar, mimar, atender, afinal de contas. Fizeram tanto por nós, tudo que podiam. E toda a bondade que nós fizermos, todo o bem que nós praticarmos com eles, toda a paciência, toda a tolerância que tivermos com nossos pais, nós seremos muito bem recompensados por isso. Desde que a gente faça com o coração, não com o interesse de esperar a recompensa depois. Isso vai acontecer naturalmente. E o inverso também, né? A falta de paciência, de repente os maus tratos, os cuidados que não são tão amáveis, nós vamos responder por eles também, com certeza. Porque a justiça divina, as leis divinas existem, estão em todos os lugares do universo. Não está só aqui na nossa região, não, é em todo o universo. E aí, na sequência, tem uma outra lição que fala, que pergunta, quando Jesus pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Quando ele está lá fazendo a sua fala, a sua pregação, e trazem a sua mãe e seus irmãos, e ele pergunta e todo mundo se assusta, achando que ele está renegando, que ele está sendo até mal educado com a mãe, né? Mas não, aqui Jesus está nos dando uma grande lição, mostrando para nós que nossos irmãos, nossa mãe, nosso pai, de uma forma grandiosa, é toda a humanidade. Ou seja, nós devemos o respeito a todas as pessoas. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Hoje estamos numa condição, amanhã podemos estar noutra. Podemos nos reencontrar em qualquer momento. Então devemos respeitar toda a humanidade, carinho, atenção para com todos. Sempre aquela premissa de Jesus: faça para o outro aquilo que você quer receber. Então, se nós queremos ser respeitados, nós vamos respeitar primeiro. Nós só vamos receber aquilo que nós dermos. E só vai sair do nosso coração aquilo que nós temos. E aí Jesus está mostrando para nós, é toda a humanidade. E um dia chegará em que nós vamos conseguir amar a toda essa humanidade, como Jesus nos amou. Chegará esse tempo, sim. Porque nós estamos caminhando para isso, né? E uma lição aqui tem uma mensagem também que tem aqui linda, que ele nos fala, que é da parentela corporal e da parentela espiritual. Porque nós achamos assim que pais, filhos, irmãos,
avós, tios e outros parentes que nós temos agora, de sangue, consanguíneos, né, que a gente fala, a parentela corporal, que essa é a verdadeira parentela nossa. Mas essa não é a verdadeira. Porque essa parentela consanguínea, que é corporal, ela é frágil, é tão frágil quanto a matéria. E nessas idas e vindas nossa, de encarnação em encarnação, em que nós vamos agregando cada vez mais parentesco, elas vão se dissolvendo também. E vão se dissolvendo moralmente. Então, muitas vezes numa família, um não tem nada a ver com o outro. Às vezes um só lá que a gente tem uma afinidade maior, tem um aconchego maior. Então, são parentelas de consanguíneo, mas corporal. Essas são muito frágeis. E aí nós temos a parentela, as famílias, pelos laços espirituais. Essas sim. Essas são duráveis. São verdadeiras. Essas se fortalecem, se purificam e se perpetuam no mundo dos espíritos. Aí, quando nós retornamos ao plano espiritual, a pátria espiritual, quando deixamos esse corpo físico e retornamos, aí nós temos oportunidade de encontrar com essa família dos laços espirituais. Muitas vezes encontramos já imediatamente, outras vezes não, demora umas 2, 3 encarnações para encontrar, porque eles também estão encarnados em outros lugares. Mas cada vez que se encontra, vamos falar o português bem claro, é uma festa. Porque encontrar no plano espiritual aqueles que são pegados mesmo, que nós somos, que temos mesmo afinidade, nossa, é maravilhoso. E temos essas oportunidades sim. Daqui a pouco todo mundo volta, tem que voltar, tem que reencarnar, tem que acertar as contas. E essa é a dinâmica da vida. Então, essa parentela que a gente tem agora, esses afetos que nós estamos conquistando agora, de repente, são saldos que temos que pagar. Porque no final aqui, ele vem nos esclarecer bem essa situação. É uma mensagem, a única mensagem que tem aqui, é assinada por Santo Agostinho. É só uma que tem nas Instruções dos Espíritos, nesse capítulo. E ela é longa e é Santo Agostinho que assina, e ele tem por título a Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, que faz o fecho disso que nós acabamos de falar aqui. Tem ingratidão dos filhos? Será? Será que tem? Claro que tem. Tem filhos muito ingratos. Por que tem filhos ingratos? Por que será, né? Porque é a grande oportunidade que estamos tendo de trazer como filhos aqueles a quem nós magoamos, a quem nós machucamos, a quem nós ofendemos em outras vidas aí para trás. Então vem aquele bebezinho, né, pequenininho, tão frágil, tão delicadinho, parece uma bolinha de carne que vai se desmanchar nas nossas mãos, né? E desde lá que tá na barriga da mamãe, né? Porque as mães, como falei, são as co-criadoras de Deus, dando a oportunidade daquele espírito vir, da vida acontecer. Então a mãe fica toda, quando fica grávida, ai meu Deus, o bebezinho, né? A gente não pensa assim, ai, mais um espírito reencarnando, né?
Quem será? Não. Ai, meu filhinho e tal. Aí vem aquele bebê todo frágil, que de todos os filhos, de todos os que tem na humanidade, o que mais depende da mãe é o ser humano, né? Então depende para tudo, para se alimentar, para se higienizar, até atingir quase 2 anos, para daí começar a falar, caminhar e usar, sair das fraldas e tudo, e se alimentar sozinho, né? Depende para tudo. Mas esse é a grande pegada de Deus, né? Porque pensem, se a gente tem um bebê frágilzinho nas nossas mãos, que nos encanta, se a gente pensar que ali está um espírito ao qual nós prejudicamos ou ele nos prejudicou, a gente ia ter o mesmo amorzinho? Com certeza não. Não teríamos o mesmo jeitinho. Então, a gente vem assim, sem saber. Porque Deus é maravilhoso. Ele dá essa oportunidade de nós acertarmos essas contas, de abraçarmos aquele desafeto e entregarmos nosso amor para Ele. À medida que a criaturinha vai crescendo, se ele é um desafeto nosso, ele vai mostrar, vai vir a ingratidão, sim. Isso acontece diariamente nas famílias. Nós vemos muitas situações nas famílias de revoltas, de ingratidão, de discussões. E tem uma raiz muito forte que é lá nas vidas passadas. Claro que nos dias atuais aí tem uma influência muito grande da educação que é dada também, né? Mas nós sabemos que quando reúne aquele círculo familiar, mãe, pai e filhos, a família, e não é só o masculino e o feminino, são famílias de várias maneiras que nós conhecemos, que tem, que existe, porque são as grandes oportunidades de aproveitar o momento para acertar essas diferenças. Nós vemos muitas coisas acontecendo, nós sabemos disso, mas é a misericórdia divina. É Deus dando a oportunidade para aquele momento, para aquela encarnação. Vamos aproveitar aquele momento. E às vezes a gente não aproveita. Às vezes a gente desperdiça, perde uma encarnação inteira porque não foi tolerante, porque não foi paciente, porque não foi bondoso. E passou. Mas se nós conseguirmos ser tolerantes, renunciar, atender, socorrer, ir até o fim, numa próxima nós viremos de novo com a pessoa. Com certeza. Mas daí para amar, daí já não tá tão difícil. Aí nós já vamos aprender a amar. E assim vamos indo saudando as nossas pendências, as nossas dívidas, aquelas coisas que nós deixamos lá para trás. Vejam como Deus é maravilhoso, é perfeito, né? Como Ele faz tudo certinho, Ele não castiga, Ele não pune, nós mesmos é que pedimos para resolver as coisas e Ele dá a oportunidade para que nós possamos realmente resolver. É só um Pai verdadeiro que faz isso por nós, né? Então ele nos pede, Santo Agostinho, nessa mensagem, que a gente não desista, que não renuncie, mas que sim, que acolha esses momentos de dificuldade, esses espíritos, que a gente auxilie, que entregue todo o amor que a gente possa, porque só o amor vence a multidão dos pecados.
E é isso que nós temos que chegar e aprender. O amor tal qual Jesus nos ensinou e nos ensina até hoje e nos pede e espera de nós. E essas famílias que se reúnem são os laços que nós vamos estreitando. E de repente, desses agora que tenhamos essa grande dificuldade, que sejam ingratos, né, ou que causem algum problema maior. Se nós conseguirmos resolver essas situações devagar, nós vamos conquistando laços de família espiritual. Vamos conquistando amigos para o plano espiritual quando nós retornarmos daqui. E é isso que nós precisamos, conquistar cada vez mais amigos, porque nós sempre vamos precisar de ajuda. E essas são as grandes oportunidades para nós buscarmos essa modificação e essa transformação. Agora eu faço uma pergunta. Não precisa responder. É fácil? Claro que não é fácil. Né? Porque se fosse fácil, a gente não estaria aqui. É difícil. Claro que é difícil. Às vezes numa família numerosa, tem os desafetos, tem as situações complicadas. Mas Deus dá força para nós. Deus nos dá ânimo, nos dá alegria. Ele é nosso Pai que nunca nos abandona. Nós temos Jesus, esse amigo incondicional, que zela tanto por nós. E nós podemos recorrer a Ele sempre. Sempre que estivermos no aperto, no sufoco. E temos o nosso anjo protetor, que também nunca nos abandona. Então, que nós possamos, através desse raciocínio, dessa ligação, buscar a ajuda em Deus e em Jesus, nunca nos afastarmos dele. Porque devagarinho nós vamos ajustando as nossas famílias, para que um dia nós possamos nos tornar, ter laços, só laços espirituais. Aqueles reencontros maravilhosos. Encontrarmos os nossos amados, nossos afetos do coração. Enquanto isso, vamos tendo calma, vamos tendo paciência, resignação, acolhendo, auxiliando a todos aqueles das nossas famílias que precisam e honrando, cuidando dos nossos pais. Com muito amor, com muito carinho, nós que ainda temos os nossos pais por aqui, que possamos fazer para eles, por eles, o melhor que tem dentro de nós, porque eles fizeram o melhor que eles podiam para cada um de nós. Se foram rígidos, se foram mais enérgicos, se foi difícil o relacionamento, alguma causa teve. E não cabe a nós julgar, cabe a nós honrar e amar. E encher de mimo, dar balinha, levar para passear, cuidar muito bem dos nossos amados. Nós gostamos disso, nós também que já somos pais com um pouco mais de idade, a gente entende agora como foram os nossos amados pais. Meus amores, meus amigos queridos, vai ficar de lição de casa. Capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Dá uma olhada lá, com calma, com tranquilidade. Lê de novo, participa ali, anota as dúvidas. Pode nos procurar depois para a gente conversar. Aí pelo
canal Centro Espírita Nosso Lar Pinhais. Pode deixar seu recadinho, sua mensagem, que a gente vai, na sequência, buscando responder. Tá bom? Então, eu agradeço do fundo do meu coração a participação, a assistência, o envolvimento, o comprometimento, o carinho de todos. E deixo aqui um abraço bem apertado, beijo no coração de todos e rogando a esse amado Mestre Jesus que envolva cada família, cada lar, cada pai, cada mãe, os filhos, as famílias numerosas, que sejam nesse momento recebam bênçãos de paz, de saúde, de ânimo, de alegria, de bem-estar, do desejo de continuar essa caminhada maravilhosa de aprendizado que só nos engrandece, que é muito melhor para nós. Nós vamos nos transformando em criaturas muito melhores. Que Deus, em seu infinito amor, abençoe a todos. Muito obrigada, muita paz, muito amor para todos. Que Deus nos abençoe e fiquem com Ele. Obrigada.